Primeiro dia do desafio sem açúcar e hoje nós vamos ver um pouco sobre o porquê o açúcar é um problema. Primeira coisa, por conta dos picos de glicose, a hiperglicemia. Quando você consome açúcar ou alimentos com carboidratos refinados, como pães brancos, doces, refrigerantes, eles são rapidamente digeridos e absorvidos, fazendo a glicose subir muito rápido no sangue. A glicose não pode ficar circulando ali na corrente sanguínea, ela precisa entrar nas células para ser usada como energia. Só que esse pico glicêmico sobrecarrega o organismo. E aí vem o segundo ponto, a hiperinsulinemia, que é o excesso de insulina. Para lidar com esse aumento rápido da glicose, o pâncreas libera grandes quantidades de insulina. E a insulina funciona como uma chave que permite a entrada da glicose na célula. O problema é que quanto mais açúcar você consome, mais insulina o corpo precisa produzir. E esse excesso constante começa a gerar desequilíbrios metabólicos importantes. E aí vem o nosso terceiro ponto, que é o acúmulo de gordura, a lipogênese. Quando há muita glicose no sangue e o corpo não precisa de toda essa energia naquele momento, o excesso é convertido em gordura. E a insulina ativa vias que favorecem o armazenamento de gordura e, ao mesmo tempo, bloqueia a queima de gordura como fonte de energia. Quarto ponto, a hipoglicemia reativa, que é uma queda de energia. Então, depois do pico de glicose e da liberação elevada de insulina, a glicose no sangue começa a cair rapidamente. Isso gera sintomas como cansaço, tontura, irritabilidade e fome precoce. É nesse momento que surge aquela vontade intensa por doce, criando um ciclo de dependência alimentar. Quinto ponto, aumento da fome e compulsão alimentar. Quando a glicose cai, o cérebro entende que está faltando energia e estimula a liberação de hormônios que sinalizam a fome, como a grelina, por exemplo. Isso faz com que você busque rapidamente mais comida, principalmente carboidratos refinados, reforçando esse ciclo de picos de glicose, insulina e depois queda da glicose. E tudo isso pode gerar um quadro que a gente chama de resistência à insulina. Com a repetição constante desse ciclo, as células começam a responder menos à insulina, como se aquela chave não funcionasse mais direito. É o que a gente chama de resistência à insulina. Isso faz com que o pâncreas precise produzir ainda mais insulina para compensar, podendo manter a resistência à insulina e evoluir para um pré-diabetes, diabetes tipo 2. Além disso, o excesso de açúcar também pode gerar o que a gente chama de disbiose intestinal, que é alterar o equilíbrio da microbiota intestinal, que é o conjunto de micro-organismos que vivem ali no intestino. Esse desequilíbrio favorece o crescimento de más bactérias e fungos, como a cândida, por exemplo, o que acaba reduzindo a diversidade e a quantidade de bactérias benéficas. E isso prejudica diretamente a saúde intestinal. E aí, o que pode gerar a leaky gut, que é o nosso oitavo ponto, que é a alteração da microbiota intestinal, levando a barreira intestinal a ficar mais hiperpermeável, mais permeável, além do que ela deveria. E isso faz com que moléculas que não eram para entrar para a corrente sanguínea entrem e gere inflamação. É como se o intestino fosse uma peneira velha, que está deixando passar tudo que não pode, não está conseguindo filtrar. E essas moléculas começam a ativar o sistema imunológico, gerando um processo inflamatório. E o nosso nono ponto é justamente a inflamação crônica de baixo grau, que é um ponto extremamente importante. O excesso de açúcar contribui para um estado inflamatório constante no organismo. Essa inflamação está na base de diversas doenças crônicas, incluindo doenças metabólicas, doenças cardiovasculares e doenças autoimunes também. O excesso de açúcar também promove alterações no perfil lipídico e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Ele aumenta os triglicérides, reduz os níveis de HDL, que é o que chamamos de colesterol bom, e ele também favorece a formação de um LDL mais heterogênico, que é aquele colesterol ruim. Isso aumenta o risco de problemas como a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura na parede das artérias, formando placas que restringem o fluxo sanguíneo e aumentam o risco de infarto, por exemplo. 11º ponto é a glicação e o envelhecimento precoce. O excesso de glicose no sangue também leva a um processo chamado de glicação, em que o açúcar se liga a proteínas do corpo, danificando tecidos e acelerando o envelhecimento. Então, se a gente quer ter uma pele bonita, por exemplo, a gente precisa reduzir o consumo de açúcar. E por último, o nosso 12º ponto é que as oscilações de açúcar no sangue, elas afetam diretamente o cérebro, causando alterações de humor, ansiedade, dificuldade de concentração e também sensação de energia instável, aquela energia rápida que vem e vai, deixando mais cansaço depois.
Então nós vimos que o açúcar pode e vai causar diversos problemas no nosso corpo. Por isso, o consumo excessivo, com uma frequência alta e em grandes quantidades, pode ser o que está prejudicando a sua saúde. E aí, ao longo desse desafio, vai ser muito importante que você observe o seu corpo, observe os sinais que o seu corpo dá, para começar a se perceber melhor e tomar decisões mais sábias, mais acertadas. Um beijo e até amanhã!